confessional. Está correto isso? Certo. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho o prazer de convidar agora para falar, em nome do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Gil Braz Aragão. Com a palavra. Senhor Ministro, demais autoridades, caros cidadãos, cidadãs. O Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, preocupado com o debate sobre o ensino religioso nas escolas públicas, por considerar a importância da educação para o diálogo entre as religiões e convicções no Brasil, e por considerar a necessidade de consciência histórica e hermenêutica das tradições de fé para a formação esclarecida e dialogal dos cidadãos, vem manifestar perante as autoridades e a sociedade o seu posicionamento sobre a regulamentação da aprendizagem desse campo de conhecimento humano e componente curricular na formação básica das nossas crianças. Lembramos que o ensino religioso já é disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, parte integrante da formação básica do cidadão, assegurado o respeito à diversidade cultural do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo religioso. Trata-se, assim, de um componente curricular no âmbito da educação sistemática e formal, articulado com os princípios e fins da educação nacional, devendo contribuir para o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para a vida cidadã. Por isso, o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa defende que o Ministério da Educação publique diretrizes curriculares nacionais para o ensino religioso, a fim de orientar os sistemas de ensino na elaboração de suas propostas pedagógicas, em consonância com os pressupostos legais e curriculares em vigor, e defende igualmente que o Conselho Nacional de Educação emita diretrizes curriculares nacionais para a formação dos professores de ensino religioso em curso de licenciatura nos termos do artigo 62 da LDB. Defende, sobretudo, que o Supremo Tribunal Federal aceite a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional. Longe de se embasar no ensino de uma religião ou das religiões na escola, o ensino religioso em nosso Estado laico se justifica pelas necessidades de formação de cidadãos críticos e responsáveis, capazes de discernir a dinâmica dos fatos religiosos que permeiam a vida em âmbito pessoal, nacional e mundial. As diferentes crenças e expressões religiosas, bem como a ausência delas por convicções filosóficas, são aspectos da realidade que devem ser socializados e abordados como questões socioculturais que contribuem na fundamentação das nossas ações. O ensino religioso deve tratar pedagogicamente das atitudes de abertura e cuidado para além de si que existem entre e para além de todas as tradições religiosas. Deve resgatar os valores humanos que as espiritualidades podem trazer para a educação dos nossos filhos. Trata-se, então, de comparar criticamente e interpretar os fatos religiosos nos seus contextos históricos, para que as novas gerações possam decidir com mais liberdade sobre essa dimensão de transcendência na vida. Porque religião não se ensina propriamente na escola, e sim nos ritos dos grupos religiosos. Mas se pode e deve refletir no ambiente escolar sobre o fenômeno humano de abertura para a transcendência, em busca de interpretações mais universais, significados mais profundos para o que é experimentado como sagrado em cada cultura. Todas as pessoas
tem direito ao esclarecimento das crenças da humanidade. E, para isso, o ensino religioso deve avaliar as notícias religiosas em seus contextos, estudando as religiões como questão e não como dado. Ensino religioso, compreendido como campo de aplicação pedagógica da área de conhecimento das ciências da religião ou estudos da religião, numa visão transdisciplinar, não objetiva a transposição de conteúdos enciclopédicos e muito menos doutrinais para o ensino catequético, mas o desenvolvimento de processos de aprendizagem participativos, de construção de conhecimento através de projetos de pesquisa em conexão com as pautas de estudo e engajamento dos cientistas da religião. Então, ensino religioso deve refletir sobre as experiências humanas de transcendência, através dos eixos curriculares de culturas e tradições, textos sagrados e teologias, ritos e ética das diversas tradições espirituais da humanidade. Mas, além disso, o educador precisa compreender e se envolver com a situação social e religiosa dos educandos, a fim de construir com eles conteúdos programáticos contextuais para o ensino religioso. O docente precisa interagir com o contexto concreto das religiões na vida dos educandos, o que inclui vivências contraditórias e também aspectos desumanizadores e opressivos, para promover uma tomada de consciência desmistificadora das religiões. As práticas religiosas podem nos libertar do egoísmo ensimesmado, mas, por vezes, as religiões precisam se emancipar de degenerações neuróticas e alienantes. O ensino religioso, assim, deve promover uma ação educativa esperançosa, em que o anúncio e a utopia desempenham um papel também reconstrutivo e transformador das religiões. Hoje, o mundo está sendo abalado por notícias de um fundamentalismo que se diz islâmico. Mas não devemos esquecer que o termo fundamentalismo surgiu entre cristãos norte-americanos que, no começo do século XX, criaram um movimento político-teológico para combater outros cristãos liberais que praticam uma interpretação informada da Bíblia e aceitam as causas modernas do feminismo e do socialismo. Assistimos ao crescimento de comunitarismos fundamentalistas agora em várias religiões e em todas as igrejas, também no Brasil, onde certas comunidades e lideranças exercitam uma leitura pretensamente literal de textos sagrados para revestir um projeto conservador de dominação político-cultural. Aí se opõe um Deus Pai, sério e punitivo, a uma divindade amorosa de justiça e compaixão. Uma igreja exclusivista, rígida e hierárquica, a movimentos ecumênicos em favor da terra ecoconsciente. Manifesta-se um apego teológico ao pecado original contra uma espiritualidade da criação e sua compreensão de bênção original. Prega-se a intolerância ao estrangeiro e ao estranho moral contra o abraço ao feminismo e aos outros gêneros. O medo da ciência, enfim, ao invés do incentivo à sapiência. São discursos que hostilizam, em especial, as telúricas religiões indígenas e afro-negro brasileiras, consideradas idólatras. Contra eles, devemos invocar a laicidade. O Estado brasileiro é laico e pluralista. Acolhe todas as religiões sem aderir a nenhuma. Não é lícito que uma religião imponha à nação seus pontos de vista e não podemos deixar os espaços públicos republicanos ser ostensivamente ocupados e controlados por quaisquer comunitarismos ou igrejas. Uma autoridade pode ter convicções religiosas e filosóficas, mas não é por elas, mas pelas leis e pelo espírito democrático que deve governar. Cabe ao ensino religioso, justamente, esclarecer esses descaminhos da vivência espiritual e aquelas tentativas de controle do domínio público por igrejas, através da desconstrução histórica dos extremismos fundamentalistas e pela conscientização do fenômeno religioso genuíno. A experiência religiosa é sempre uma busca humana frente à morte,
às limitações e aos conflitos que nos rondam. É busca e projeção de transcendência que quem alcança interpreta como manifestação poderosa e mais que humana de sentido de uma outra realidade que se tenta comunicar por símbolos, narrativas mitológicas, rituais litúrgicos, com consequências éticas e interditos morais. Fundada no respeito a esse poder criador que nos antecede e ultrapassa, a experiência religiosa, nas suas diversas formas históricas, é uma aposta na possibilidade de vida fraterna com os outros e com o cosmos. Esperamos firmemente, então, que o ensino religioso se consolide para a promoção do direito a esse esclarecimento das tradições de fé e convicções humanas, em prol da liberdade religiosa e de uma sociedade profundamente democrática. Porque, enfim, a religião pode ser antídoto para a loucura de existir. Abro aspas para o Guimarães. O que mais penso, testo e explico, todo mundo é louco. O senhor, eu, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara a loucura. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca. Talvez não me chegue. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gil Braz Aragão, inclusive pelo fecho inspirado e poético. E